Nosso boa noite a todos aqueles que nos brindam com suas presenças, aos irmãos desencarnados, que eles sejam bem-vindos também. Nosso agradecimento ao coral Vozes da Fraternidade por auxiliar nesse trabalho de harmonização do ambiente, tornando a nossa casa mais propícia à prática da nossa atividade. E que Jesus nos abençoe a todos em mais esta oportunidade. O estudo desta noite está relacionado ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Muito bem, esse capítulo trata dos laços de família, nos falando da família corporal, da família espiritual, nos falando de reencarnação. Daí a ideia, após a análise do capítulo, de darmos esse título, Família, Reencarnação e Bem Viver, uma reflexão espiritual. Apenas uma reflexão, para que nós possamos levar para casa um pouco do Evangelho e ter a oportunidade de refletir sobre a nossa família. Muito bem. Segundo Joana de Ângeles, no livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a família é a escola de aprendizagem da redenção futura, da verdadeira libertação. É onde costumam reatar os laços rompidos. Já pensaram nisso? A família é uma escola. E nós vamos ver adiante que é uma escola que nós buscamos. É uma escola que nós escolhemos no plano espiritual. Não só escolhemos a escola, como escolhemos também os colegas de sala. Aguarde um pouquinho. Porque sabemos que os laços de sangue não são os laços, forçosamente, os liames do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou ainda, como nos orienta Herculano Pires, psicografia de Chico Xavier, no livro Na Era dos Espíritos, família é aquela que permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas, ressentimentos, para uma nova vida. Família é isso tudo? Sim. Família é uma escola? Sim. Eu escolho essa escola? Sim. Eu escolho os colegas de sala? Sim. Família é isso. Mais adiante nós vamos encontrar que essa família é a nossa redenção. E não é o pai que cria o espírito de seu filho. Sabemos disso. O pai, juntamente com a mãe, apenas fornece o envoltório corporal, cumprindo ao pai e à mãe auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Aqueles que encarnam numa mesma família, especialmente como parentes mais próximos, pai, mãe, irmão, irmã, geralmente são espíritos simpáticos, são espíritos ligados por relações anteriores que expressam uma afeição recíproca na vida terrena. E nós achamos interessante trazer aqui a palavra de José Carlos de Luca, de que família também é uma escola, na opinião dele, que todos nós necessitamos, onde todos nós somos previamente matriculados. Como foi dito, muito antes da nossa vinda, no planejamento espiritual, foi feito exatamente essas averiguações. E nós escolhemos encarnar nessa escola. Todos somos previamente matriculados. Para quê? Qual que é a razão principal da matrícula nessa escola? Combater o nosso egoísmo, ou como alguns preferem,
a hipertrofia do ego. Emmanuel, no livro Esperança, nos fala exatamente dessa capacidade que nós temos. Vejam a conceituação de Emmanuel. É no seio familiar, seja mansão ou casebre, entendendo e servindo que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução dos nossos destinos, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus através do colo das mães. Confesso que nunca vi uma conceituação tão linda como essa de Emmanuel, ao dizer da escola. E nós vamos aqui fazer um retrospecto, começando lá do final. Somos entregues no colo das mães, de encarnação em encarnação, de acordo com a nossa necessidade e merecimento para a nossa evolução. E quem nos dá essa oportunidade? Deus nos faz isso de berço em berço. O carinho de Deus sempre se faz presente. E Ele nos oferece a oportunidade de ter as ferramentas do amor e da dor. Por isso que nós temos que bendizer a dor. Quando ela chega para nós, é porque há uma necessidade. E a dor tem esse caráter pedagógico de melhorar as nossas condições de compreensão, para saber onde estamos, com quem estamos, de que maneira devemos caminhar. Deus nos oferece essa oportunidade para a construção e reconstrução dos nossos destinos e entrega-nos de berço em berço ao carinho das mães. Muitas vezes questionamos, no palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar, por que é que nós temos dificuldades em aceitar aquelas criaturas que foram colocadas estrategicamente como nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos. Não raro, nós elegemos alguém da família como problemático. Não raro, nós elegemos alguém da família como ovelha negra, nos esquecendo completamente de que o fato de estarmos ali, inseridos dentro daquele ciclo, dentro daquele grupo, é exatamente nosso pedido, o nosso desejo de reacertamento de nossas vidas com aquelas criaturas. Nos esquecemos por completo e preferimos ingressar nessa seara do desculpismo, de que tem alguém na família que não nos atende, sem perceber que ali está a grande oportunidade de realizarmos essa redenção, melhorando as nossas condições nesse espaço terreno, à espera de que o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos elevar futuramente, quando do chamamento para a nossa transição, que é obrigatória, compulsória para todos nós. Mas será que essa reconstrução dos nossos destinos se dá de uma maneira tranquila, né? Como tem sido a nossa participação dentro do grupo familiar? Nós temos buscado aparar as arestas ou, de alguma forma, nós temos contribuído para que a discussão aumente, para que as dúvidas aumentem? Porque dentro do processo espiritual, não tem dúvida alguma. Fomos, sim, chamados a manifestar acerca da nossa vinda. Tivemos a oportunidade de reencarnar naquele grupo, naquela escola. Escolhemos, sim, aqueles que seriam os nossos amigos, os nossos consanguíneos, né? Escolhemos tudo, não tem nada diferente. Claro, dentro desse trabalho, dentro todo desse conjunto, pode ser que aconteça de um irmão ser completamente estranho ao outro,
afastados entre si por antipatia, também anteriores do pretérito, e que se formaram na terra por um mútuo antagonismo, porque os verdadeiros laços não são consanguíneos, mas sim de simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Muitas vezes, dois seres nascidos de pais diferentes têm uma aproximação e têm esse elo de ligação muito mais forte do que aqueles que são irmãos por consanguinidade. Nós temos inúmeros exemplos dessa envergadura próximos de nós, ou até mesmo dentro da nossa família. Mas ali está a oportunidade da nossa contribuição para que haja a aproximação entre eles, para que haja um melhor entendimento, para que não haja nenhuma conceituação de irmão problemático, irmão ovelha negra. Não. A oportunidade é nossa, porque nós estamos inseridos dentro dessa família. Estamos inseridos nesse contexto, né, e viemos contribuir com a nossa parcela. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós viemos cumprir uma parcela da infinitude de Deus. E Ele nos quer de maneira tal que nós possamos ser elo de ligação. Aproximar principalmente aqueles que são ligados a nós, por enquanto pelos laços consanguíneos, para que pela nossa atitude, futuramente, eles estejam ligados pelos laços espirituais. E o que é essa família? Qual é o elemento principal que é utilizado dentro da família? Aquele que Jesus trouxe numa época em que vigorava a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Jesus veio e disse: não é para apedrejar a mulher adúltera. Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Veio Jesus dizer que o amor era assim, né? O amor que preside todos os demais sentimentos, que era necessário aplicar o amor, porque já era conhecido esse amor de Jesus. Período de Moisés, durante todo aquele período, dos 40 anos que eles percorreram a estrada em busca da cidade prometida, ele já havia demonstrado todo a necessidade da aplicação desse sentimento de amor. Então esse amor já era conhecido, embora não fosse praticado. Então Jesus veio na hora certa para dizer: não mais o olho por olho, dente por dente. Não há necessidade. O amor é o sentimento que preside todos os demais. E principalmente dentro dessa escola, que é a nossa família. Porque ali, por enquanto, estão aqueles que foram ligados pelos laços corporais, que nós damos tanto valor. Naturalmente, são consanguíneos, são criaturas que vieram ter conosco para labutar conosco nessa tarefa de melhorar as nossas condições espirituais, ligados por laços corporais. Mas esse amor que nós expressarmos dentro da família, esse amor que nós conseguirmos colocar em evidência dentro desse palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar, ele vai fazer com que nós consigamos entrelaçar esses laços, fortalecer esses laços, para que no futuro breve, quando o Pai permitir, para a nossa transição, nós possamos encontrá-los e com eles formar não mais a família consanguínea, mas a verdadeira família, a família espiritual. Dentro do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem muito interessante. Talvez seja o aspecto principal desse capítulo. E há poucos dias eu via um debate
na Federação Espírita Brasileira sobre o capítulo 4. E percebi que ali, numa mesa coordenada pelo nosso confrade Haroldo Dutra, eles observaram com muita atenção o diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos é de transcendental importância para todos nós, porque fala da família espiritual, fala da família consanguínea e da necessidade da reencarnação para que possamos, de alguma forma, promover esse acertamento de nossas vidas. Vamos lá. Por quê o diálogo de Nicodemos com Jesus é importante? Porque Nicodemos era um fariseu que fazia parte, era líder dos fariseus, era um senador. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Há um conselho de anciãos que dirigia a nação hebraica. Mas era tão importante esse Sinédrio, nós poderíamos fazer uma comparação com os dias atuais. O Sinédrio era semelhante, vamos dizer, ao Supremo Tribunal Federal? Não. O Sinédrio era muito mais. Sinédrio, por quê? O Supremo Tribunal Federal é apenas o órgão máximo do Poder Judiciário. O Sinédrio tinha funções judiciárias, legislativas e executivas. Além disso, o Sinédrio tinha função de aconselhamento e interpretação de textos bíblicos. Então, daí a importância daquele doutor da lei, quando ele se dirige até o Mestre Jesus, ele se dirige ao Mestre Jesus, coisa rara naquela época. E na primeira frase que ele diz, já reconhece a autoridade do Mestre. Peço licença para a leitura desse trecho do Evangelho, capítulo 4, item 5. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? E Jesus lhe disse: Sois mestre em Israel, e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falo das coisas do céu? São apontamentos do apóstolo João. E o apóstolo João foi contemporâneo de Jesus, ou seja, viveu na mesma época de Jesus. E a importância desse diálogo? Primeiramente porque Nicodemos chega até Jesus e fala: Mestre. E reconhece na primeira fala dele, já reconhece a autoridade espiritual de Jesus. E Jesus procura explicar. Naquela época, era preciso, eles acreditavam que tudo provinha da água, que a terra provinha da água, tudo provinha da água. E Jesus procurou explicar que aquilo que é da terra, ligado aos bens materiais. Aquilo que é do Espírito é do Espírito,
e que o espírito é diferente, e que nós não sabemos, né? Não sabeis de onde vem, por isso aquilo que é do espírito pertence ao espírito. E mais, a certa altura do diálogo, Jesus fala: és mestre em Israel e não sabeis disso? Por quê? Porque naquela época, as pessoas que eram doutores da lei, aqueles que eram sábios, e Nicodemos era um sábio, eles tinham conhecimento das Escrituras e procuravam aplicar as Escrituras. Quando falamos de Escrituras, nós nos referimos ao Velho Testamento. Então, Nicodemos era uma referência de capacidade, de conhecimento. Por isso, Jesus disse a ele: és mestre, não sabes essas coisas? E, na realidade, Jesus estava passando a lei da reencarnação. A lei da reencarnação que estava proclamada para sempre no Evangelho. Está reproduzida no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Procurou Jesus dizer que sem a preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas não seria compreendida. Razão de tantas interpretações contraditórias que nós observamos do livro sagrado. Então vejam a importância desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque Jesus esperava que Nicodemos compreendesse, que fosse mais além da compreensão. Nós estamos dentro desse contexto, nós estamos buscando uma melhor colocação. E aí nós observamos a pergunta 774 do Livro dos Espíritos, que fala da nossa destinação. E ela diz o seguinte, na resposta da espiritualidade a Kardec: há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Quando Jesus fala do Espírito para Nicodemos, é esse progresso. Quando Jesus fala desse progresso, né, que está retratado na resposta da espiritualidade, não falando de progresso material, nem de avanço tecnológico, de forma alguma. Está falando do avanço do homem na sua característica espiritual. Porque os laços sociais mais apertados se tornam os laços de família. Isso é uma lei da natureza. Porque Deus quer que os homens aprendam a amar-se uns aos outros. Como espírito, nós temos um corpo transitório. Esse fica, e nós sabemos disso. Mas o espírito parte levando consigo todo o conhecimento adquirido, parte levando consigo tudo aquilo que amealhou no campo da vida e no campo do convívio com outras criaturas, seus fraternos, seus irmãos, seus pais, leva tudo isso, mas eventualmente leva também mágoas e ressentimentos, ódio, dos quais muitas vezes ele não consegue se livrar. E a reencarnação vem na medida exata para permitir a oportunidade de reparar os erros do passado, cometido contra familiares. Assim é essa escola que é o nosso lar. Por isso diz Chico, estamos no local certo, com as pessoas certas, na família certa, para resgatar e atender a lei de evolução. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, aquilo que nós dissemos no início, a espiritualidade responde a Kardec nesses termos: o espírito escolhe o gênero de provas pelos quais há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós escolhemos sim estar dentro dessa família à qual pertencemos. Nós escolhemos sim estar com essas criaturas na condição de irmão, de pais, de filhos, de netos, de bisnetos, tios, avós. Todos eles foram estrategicamente colocados dentro desse palco, na medida das nossas necessidades. A reencarnação é esse processo divino.
a serviço do Pai. Estamos mergulhados nesse amor, afirma Haroldo Dutra. E é uma bênção reencarnar no meio das pessoas que espiritualmente vão nos permitir esse estado de evolução, resgatando tudo aquilo do pretérito para nos dar uma outra condição. Por isso precisamos aproveitar tudo aquilo que a família nos oferece, a oportunidade de compreender, a oportunidade de perdoar, a oportunidade de orientar, a oportunidade de ter paciência, a oportunidade de resignar na dor, principalmente, já que a dor é o cadinho purificador que o Pai envia aos seus eleitos, e a dor tem esse caráter pedagógico que nós precisamos compreender. Pelo amor e pela dor, nós resgatamos tudo isso. Muito bem. De que maneira que nós estamos atuando dentro dessa escola? Nós temos sido bons alunos? Na avaliação que periodicamente fazemos, como têm sido as nossas notas? Nós estamos levando a bom termo as nossas obrigações? Que fizemos compromisso ainda no planejamento espiritual? Nós estamos atendendo de maneira correta os imperativos do amor no trato com aqueles que nos cercam dentro dessa escola? Como nós estamos vivendo? E aí nós buscamos, na expressão de Clarice Lispector, viver é um desafio, porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. E isso é verdade. Muitas vezes, diz Clarice Lispector, que nós temos uma personalidade objetiva e uma personalidade subjetiva. Quase sempre a nossa essência é escondida, para aparecer, sim, a aparência de uma personalidade subjetiva. E ela aparece de acordo com as nossas necessidades materiais do dia a dia. Não gostamos de ser contrariados. Uma vez contrariados, nós damos ensejo ao aparecimento dessa aparência. Salta aos olhos essa personalidade subjetiva e deixamos de lado a personalidade objetiva que está ligada à nossa essência. Esse é o desafio maior. Realizar o bom combate contra o nosso egoísmo, ou, como queiram, a hipertrofia do ego. Se temos duas personalidades, e veja que não estamos citando nenhum autor espírita, estamos citando uma escritora, Clarice Lispector. Duas personalidades. A personalidade subjetiva, que mostra nossas aparências e não nossa essência, muitas vezes é tão confusa, tão difícil, que nós não sabemos nem quem somos. Quem sou eu? Dado o número de vezes que nós utilizamos essa aparência, que nós permitimos o aparecimento da personalidade subjetiva. Quem sou eu? Aí reside o eterno conflito da aparência com a essência. As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e não por aquilo que parecemos ser. As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos, não por aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. E o olhar percorrendo a história da humanidade revela que o desrespeito, muito comum hoje em dia, assume vestes diferenciadas quando colocamos para fora a aparência. Mas também revela sempre o egoísmo como pano de fundo das diferentes manifestações. A não ser que alguém diga, não, eu estou completamente fora desse parâmetro.
A minha personalidade é exclusivamente objetiva. Jamais uso aparência. Sou sempre essência. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu faça. Contrariado da forma que for, eu sempre sou a essência. Jamais a aparência. Mostro sempre minha personalidade objetiva. Jamais personalidade subjetiva. E por que aparece essa personalidade subjetiva? Por que ela aparece inúmeras vezes? Tudo de acordo com a nossa conveniência, principalmente quando somos contrariados. Kardec nos fala em obras póstumas que o egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, que é o instinto de conservação. Esse instinto de conservação desencadeia em cada um de nós manifestações extremamente individualistas. Quando sentimos que a nossa integridade é ameaçada, aliás, um estilo de vida que caracterizou os primórdios, é o estilo de vida lá do primitivismo. Sempre que somos ameaçados na nossa integridade, oxalá pudéssemos entender, vez por todas, que há o dia de nossa estrela brilhar, mas há que se permitir que a luz do próximo também brilhe. E isso vai acontecer à medida que o estilo de vida for se modificando. Ele vai se apropriando dos avanços morais e éticos, deixando de lado aquela personalidade subjetiva para avançar nos momentos sublimes da transformação do egoísmo em generosidade. Isso depende de cada um de nós. É uma luta interna, uma luta íntima que nós precisamos, por imperativo das palavras de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, as regras do jogo estão colocadas. Queremos ou não caminhar para combater o orgulho, o egoísmo? Queremos ou não caminhar para alcançar a generosidade plena? Queremos ou não deixar de lado personalidade subjetiva para assumir a nossa integridade com a nossa personalidade objetiva, sempre traduzindo em qualquer circunstância a nossa essência e não a nossa aparência? É essa vida. Todos queremos mudar. Ciclos se fecham, outros se abrem. Muitas vezes começamos uma dieta, paramos. Depois voltamos na dieta, paramos de novo. Não é assim? Outros se informam, leem de tudo, assistem palestras, fazem cursos, desejam mudar, mas não assumem a efetiva mudança. Outros rezam, prometem na passagem de ano, tudo vai mudar. Para o ano novo, eu vou ser um novo homem. Vou melhorar as minhas condições, vou fazer aflorar os sentimentos felizes que eu tenho, muitas vezes adormecidos no meu íntimo. Enfim, eu vou melhorar as minhas condições. Mas os meses passam, o ano termina e nós não mudamos. São pessoas equilibristas. Equilibristas, com uma mão se aproximam do novo, tentam novas ações, enquanto com a outra mão se apegam aos velhos costumes, aos velhos hábitos, não querendo sair da sua zona de conforto. Porque tudo depende de sacrifício, né? E aí nós voltamos a ter a mesma conduta, sem ter a iniciativa de realizar a verdadeira mudança. Sonhar, sonhar sim. Precisamos sonhar. O que seria de nós sem os sonhos? Mas é preciso que junto com os sonhos,
nós tenhamos as ferramentas necessárias para a realização desses sonhos. É importante, sim, mexer com as emoções. O que seria de nós sem essas emoções? A vida sem sonhos é impossível, é frustrante. A pessoa começa a morrer quando deixa de sonhar. Por isso é preciso realizar essa travessia com segurança. Sonhar, mas utilizando bem as ferramentas que nós temos à nossa disposição. O amor e a dor caminham juntos. E é preciso caminhar de um extremo ao outro. Não foi à toa que nós colocamos a figura de uma mulher de salto alto para simbolizar as dificuldades do dia a dia, principalmente essa dificuldade que nós temos, não em relação à aquisição de bens materiais. Nós falamos a aquisição desses valores morais e éticos que devem permear, né, os nossos sentimentos, que devem permear o nosso íntimo, para que nós fujamos, vez por todas, né, da personalidade subjetiva. E ali, afigura-se também tudo aquilo que nós temos de dificuldade, todos os dias. Ninguém vive sem passar por dificuldade. Nós não viemos aqui a passeio, viemos aqui para um aprimoramento. E esse aprimoramento exige uma conduta adequada de todos nós, exige sacrifício, exige trabalho constante. E esse trabalho, ele é realizado por iniciativa própria, nossa, de cada um de nós. Precisamos burilar aos poucos, melhorar as nossas condições, desbastar as asperezas do nosso íntimo para melhorar as nossas condições vibracionais, melhorar as nossas condições de vida com a família, essa escola que nós temos, que nós escolhemos, com esses colegas de sala que nós escolhemos também na condição de irmão, irmãs, filhos, filhas. Enfim, é preciso procurar o sentido da vida. E aí questionamos, o que é mais importante para nós hoje? A melhoria material? Eu pretendo ter uma casa nova. Meu sonho é aquele carro novo. Seria isso? Porque o nosso diálogo, nosso estudo está voltado para um outro viés. Vamos definir a nossa meta e seguir em frente. Mais tarde, paramos um pouco, fazemos uma avaliação e continuamos. Mas vamos fazer essa avaliação com simplicidade e honestidade de propósito. Esse é o lado fascinante e ao mesmo tempo problemático do bem viver. Aprendemos de uma forma e quando achamos que já estamos sabendo, em tudo e muda. Temos que mudar, enxergando novas perspectivas. Isso nos decepciona, mas ao mesmo tempo nos estimula. Porque viver é isso, é estar em permanente estado de construção, de readaptação, de aprendizado, trabalhando sim as asperezas e desbastando a pedra bruta dos sentimentos menos felizes. Viver é procurar fazer o melhor que sabemos em cada momento, sem cobranças, sem expectativas irreais, sem pressões insuportáveis, na certeza de que o mundo só terá paz quando as sociedades viverem formas avançadas de comunicação, de intercâmbio aberto, de apoio, de comportamento ético e, sobretudo, de manifestações cristãs, exatamente como Jesus nos ensinou. Portanto, a decisão é nossa. Qual o caminho a seguir? Todos os caminhos são importantes. Todos, se nos ajudam a crescer como pessoas. Todos os caminhos são importantes se nos auxiliam a compreender melhor, a viver formas mais ricas de comunicação, a expressar o amor no nosso dia a dia. O melhor que podemos fazer pela sociedade, pela família, que é essa escola, pelo mundo
e por nós mesmos é sermos pessoas mais evoluídas, mais maduras, mais simples, mais humanas. Que nas nossas reflexões nós possamos colocar isso no caldeirão, observar com atenção como tem sido a nossa vida, qual o caminho que nós buscamos, quais valores que nós esposamos no dia a dia e que prende as nossas preocupações para tomar o caminho certo. E a escola maior é a nossa família. Repito aqui. Porque os seres que se unem na Terra só por interesses materiais, eles não têm nenhum motivo para se procurarem no plano espiritual. Então, aproveitemos nossa experiência, essa experiência terrena para fortalecer os laços com aqueles que dividem o palco do nosso lar. Nunca nos esquecendo das orações por aqueles que se anteciparam a nós, essa senda evolutiva, e que nos aguardam, torcem por nós, que expressam o mesmo sentimento de amor, de alma para alma, que existia quando estávamos juntos aqui. Eles nos aguardam, porque com eles, quando chegar o momento do reencontro, nós formaremos a família, não a família consanguínea, mas a verdadeira família que o Mestre Jesus falou a Nicodemos, a família espiritual. Aí sim, nós vamos realizar uma nova relação para viver o verdadeiro amor na sua plenitude, aguardando sim esse grande reencontro no qual estaremos inseridos em breve por amor daquele que é o Senhor da vida. Que Ele nos abençoe e guarde, que nós possamos ser capazes de fazer essa reformulação, essa transformação necessária, utilizando as ferramentas que Ele nos proporcionou de amor e da dor, com sabedoria, e que faça de cada um de nós, nesse sentido, um instrumento de amor na construção da paz universal. Que assim seja.